José interpreta sonho do copeiro e do padeiro no cárcere. De forma injusta ele foi preso com acusação falsa, porém, contudo, com determinação de Deus para um único propósito, previsto há 400 anos atrás, dito para Abraão. Gênesis capítulo 39, versículo do 1 até o 22. Versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o na mão dos ismaelitas, que o tinham levado ao Egito. Versículo 4. José achou graças a seus olhos e serviu, e ele o pôs à sua casa, e entregou na tua mão tudo o que tinha. Versículo 6. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: Deita-me comigo, e nos alegremos. Versículo 9. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra o Deus do Altíssimo, mesmo longe de sua família, longe de tudo, numa cidade idólatra, que se praticava idolatria, cheio de deuses estranhos? Mesmo assim, José era fiel ao Deus, não fiel à família. Não vou trair porque meu pai e minha mãe não vai gostar. Não vou fazer isso porque meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, meu primo não vai gostar. Ele disse que não ia fazer isso porque o Deus dele não merecia tal desobediência. Versículo 11. Sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava lá. Ninguém estava lá, ou seja, uma atitude inocente, que vem da má índole da mulher de Potifar, com intenção errada. Ele foi estar sozinho com ela. Ele poderia criar qualquer situação, foi o que foi criado. Chamou os homens à sua casa e falou-lhe, dizendo: Vede, Potifar trouxe o varão hebreu para zombar de nós. Zombaria. Entrou para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Versículo 20. E Potifar o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E o versículo 22. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, porque era uma pessoa de confiança e carregava o sinal de Deus. Gênesis capítulo 40, versículo do 2 até o 19. Versículo 2. E Faraó indignou-se contra seus dois eunucos, contra o padeiro e o copeiro. Versículo 3. E entregou-os à prisão, no lugar onde José estava preso. Versículo 5. E ambos sonharam na mesma noite, e temos sonhado, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: O Deus Altíssimo dará interpretação. Contai-me. Pronto, ele com 17 anos, ele não aprendeu como interpretar sonhos, signos alguns, mas ele unicamente indicou a quem realmente interpreta os sonhos, que é o Deus Altíssimo. Versículo 9. O copeiro disse a José: Eis que em sonho havia uma vara do pé de uva, e na vara do pé de uva 3 ramos de uva, e ela estava como que brotando. A sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. Versículo 11. E a taça do faraó estava na minha mão, e os tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão dele. Os 3 ramos de uva são 3 dias. Em 3 dias voltará a servir Faraó. Lembra-te de mim quando estiver livre, e faças menção de mim a Faraó. Versículo 16. O padeiro disse a José: Sonhei com 3 cestos brancos, estavam sobre a minha cabeça. Versículo 17. E as aves o comiam no cesto, e sobre a minha cabeça, Versículo 18. 3 cestos são 3 dias. Versículo 19. Dentro de 3 dias será enforcado, e os pássaros comerão a sua carne. Pronto, cumpriu-se tanto o copeiro como o padeiro. Mas o copeiro esqueceu-se
de José. Então, quando o copeiro esqueceu-se de José, passaram-se, ele ficou na prisão. E o próximo vídeo é interpretação de sonho de Faraó e José nomeado governador do Egito, de escravo para governador do Egito.